Está no ar, no Divã do Gicovati. O programa, como eu tenho insistentemente repetido, trata de assuntos, todos os assuntos relacionados com a condição humana, e não apenas com os temas envolvendo a vida afetiva, conjugal, vida sexual. Quer dizer, esses são temas, obviamente, muito favorecidos, porque as pessoas realmente vivem e padecem problemas muito grandes nessa área. Na semana passada falei sobre tabagismo e hoje gostaria de falar sobre um tema que a mim é muito importante, ou vem ficando cada vez mais importante, que é a questão do envelhecer. A questão do envelhecer com saúde, naturalmente. Porque sem saúde, eu acho que não há a menor dúvida de que a situação vai ficando extremamente triste em qualquer momento da nossa vida. Não só na velhice, como em qualquer outra fase. Agora, o que acontece com a idade é uma coisa curiosa, porque o corpo, na realidade, ele sai na frente. A gente, de repente, às vezes, se assusta com a imagem da gente num espelho, né? A gente não tem de dentro da gente mesmo uma visão correspondente àquilo que aparece, de repente, refletido por acaso numa vitrine de uma loja, e a gente fala, este velho não sou eu. Há uma distância entre a imagem, entre o corpo e aquilo que está na cabeça da gente, né? Isso já aconteceu uma outra vez, porque às vezes na puberdade acontece a mesma coisa. Uma cabeça de criança de repente começa a se entender ou se encontrar com um corpo que vai ganhando pelos, e uma voz que vai se alterando, formas do corpo que vão se mudando, e a criança também se assusta de uma maneira meio surpreendente com aquilo que está acontecendo com ela. Na velhice é a mesma coisa. Aí as pessoas têm duas possibilidades. Ou você faz com que a sua mente se entenda e se aceite e participe daquilo que está acontecendo no corpo, ou você faz uma força para ver se o corpo entra em sintonia com aquilo que você está sentindo por dentro, porque parece que espiritualmente a gente se sente ainda mais animado, mais vital do que o corpo vai mostrando. Muita gente opta por reformar o corpo, quer dizer, tentar fazer o corpo ficar com aparência de meia-idade. A terceira idade, chamada agora da melhor idade, não sei se exatamente com propriedade, começa mais ou menos entre 60 e 65 anos, conforme o país e conforme as condições socioculturais de cada grupo dentro do mesmo país. Mas, de todo modo, é uma fase em que a pessoa ou aceita que está ficando mais velho, ou então começa a se reformar para manter a aparência de mais jovem, que é uma condição, às vezes, um pouco patética, porque vão se sucedendo cirurgias plásticas e uma atrás da outra, e lipoaspirações e o diabo a quatro, para que o indivíduo não envelheça, quer dizer, para que o corpo acompanhe, na realidade, a cabeça. O que tem que acontecer é talvez o inverso, a cabeça ir aceitando e começando a ver o lado bom do que possa ser uma velhice alegre, uma velhice saudável, que na realidade saudável também psicologicamente significa aceitá-la, evidentemente cuidar do corpo para que ele carregue a alma da forma mais saudável e a mais construtiva possível, não é? Aceitar e ver as vantagens claras que a gente, por exemplo, tem uma preocupação menor com o futuro, já sabe, na verdade, no que deu na vida, o que deu, o que não deu, se deu certo, se deu errado, já conhece a cara dos filhos, já sabe o que os filhos deram na vida, não é? Ao mesmo tempo, surge uma condição de liberdade extremamente agradável, que é parecida com aquela que talvez se tenha na puberdade ou na adolescência, porque é um momento em que o indivíduo está quase que desobrigado de grandes obrigações familiares, os pais, como regra, já faleceram, os filhos já cresceram, é um momento em que as pessoas têm uma condição para uma vida muito interessante, muito criativa, inclusive, não é? Só que tem que pensar com muita clareza neste sentido. A velhice não é a continuação da fase anterior. A velhice é um período novo,
muito mais livre, com muito mais disponibilidade de tempo. As pessoas têm que aprender também a se relacionar com este novo corpo, com essa nova condição, de uma forma que seja criativa, quer dizer, cada um do seu jeito. Uns vão se aposentar, outros vão continuar trabalhando, só que os que vão continuar trabalhando vão trabalhar menos, mais levemente, mais, vamos dizer assim, jogo-treino, nada mais valendo campeonato, sem tensão, sem estresse, sem nervosismo. Isso daqui é a grande vantagem da terceira idade. Quem resolver prolongar indefinidamente a segunda idade é um tonto. Na realidade vai ficar velho do mesmo jeito e sem levar os benefícios do período. Muito bem. Vamos começar então a participação dos ouvintes com a primeira pergunta por telefone. Seu nome, por favor? É Solange. Pois não, Solange. Oi, boa noite, doutor Flávio. Boa noite. É o seguinte, eu tenho uma filha de 13 anos e eu sou uma mãe, assim, de 37 anos. A idade eu acho que não é o problema. Mas quando eu vou falar com ela, assim, eu sou uma mãe mais durona, não faço muito do tipo amiga, assim. Então, até para manter uma certa autoridade de mãe mesmo, né? Sim. Mas ela... Onde você mora, Solange? Como? Onde você mora? Moro aqui em São Paulo, São Paulo na Vila Madalena. Sim. E o seu marido faz um papel parecido com o seu ou não? O pai dela mora nos Estados Unidos. Mora nos Estados Unidos. E o meu marido, eles se dão bem. Ele é, assim, mais para amigo. Certo. Ele faz a vez de amigo. A vez do amigo. Então eu fico, assim, em dúvida com um diálogo, assim, que eu devo manter com ela. Se uma certa abertura. Eu não quero dar ideias, entendeu? Às vezes adiantar uma situação que ela ainda não está vivendo. Então, essa é a minha dúvida. Se eu mantenho essa posição de mãe mais autoritária, eu não sei. E ela acaba que às vezes esconde alguma coisa de mim. Mas ela sempre escondeu? Não, de uns tempos pra cá. Que coisas que ela esconde, Solange? Notas na escola, às vezes ela tá na internet vendo alguma coisa, bobagens. Ela tira rapidamente para eu não ver o que ela tá vendo. Aí eu vou checar, e assim, bobagenzinhas. Mas assim, ela evita de me mostrar, talvez temendo que eu vá, assim, não gostar, né, do que ela tá fazendo. Aí ela acaba que me esconde, eu fico com medo de perder essa ligação, né, essa vínculo, isso é a última a saber das coisas, né? Sim. Ela tem 13 anos e está bem desenvolvida para a idade ou não? Bem desenvolvida, já é uma moça. É uma menina inteligente? Uma menina inteligente. Então, você sabe o que eu acho? Eu acho assim, que a gente tem que ser muito rigoroso e muito firme. Eu acho que mãe tem que ser mãe não tem que ser amiga de filho, não. Amiga, ela não vai faltar amigos na escola, no clube, onde ela frequentar, não é? Eu acho que a figura materna é uma figura de autoridade e de proteção, porque na realidade provoca a sensação de aconchego e ao mesmo tempo ampara, protege, né? Agora, o que eu acho é o seguinte, que a coisa da autoridade, ela tem que se dar em assuntos muito específicos, ou seja, ela tem que acontecer vamos dizer, para temas relevantes. Se a menina está, por exemplo, na internet e lá conversando no MSN com as amiguinhas, etc., eu acho que você não deve chegar perto mesmo. Aí é um direito dela de, vamos dizer assim, ter a sua intimidade, como não é o caso, já que ela não deu nenhuma razão para isso por enquanto, e você começar a vigiar e fiscalizar detalhes da vida pessoal dela. Agora, nas questões, por exemplo, de desempenho escolar, nas questões ligadas à idoneidade dela em termos de caráter, cobrar o comportamento adequado dela em termos de disciplina, horário de acordar, não horário de dormir. Eu sempre acho que as pessoas se preocupam muito com o horário dos filhos dormir, deviam se preocupar com o horário dos filhos acordarem. Porque se eles forem dormir às 1h da manhã, mas acordar às 6h30 para ir para a escola, para mim tá bom. Eles é que vão depois, um dia, morrer de sono e começar a dormir mais cedo, né? Tem que saber aonde é que a gente coloca a autoridade e aonde é que a gente se faz, não digo amigo, mas mais respeitoso da individualidade que está se formando. A menina já tem 13 anos, então tem que respeitar e dar espaço para a individualidade dela.
né? Sem ser amiga, mas sendo respeitosa pelas aquisições que ela já tem direito de ter. Inclusive, os pequenos segredos que talvez ela não tinha com você até agora há pouco, mas que agora vai passar a ter e que talvez vai confidenciar mais com as amigas do que com você mesmo, né? Eu agradeço muito a sua participação e tenho aqui um e-mail que eu gostaria de ler, que é o seguinte. A Irene diz assim: tenho 56 anos e filhos formados e encaminhados profissionalmente. Mas, se fosse uma empresa, minha família estaria falida. Por mais que eu tenha tentado colocar ordem na casa, passando o mínimo do que seja disciplina, não consegui. Me sinto soterrada pela bagunça de todos. O filho de 30 anos é veterinário, solteiro, ganha bem, mas continua morando conosco. Larga tudo em qualquer lugar, transformou a sala de jantar em mesa de trabalho. Quando eu consigo colocar ordem é por pouco tempo. É roupa suja no chão, gavetas abertas, até embalagens vazias jogadas. O marido é quase igual, ainda por cima bebe muito. A filha tem déficit de atenção, perde as coisas, esquece, revira tudo. Largo mão e convivo com a desorganização que tanto me incomoda? Ou radicalizo? É bom, Irene, não posso ser eu a dizer o que você vai fazer, se vai radicalizar ou abrir mão. Agora, que de fato, você vê que na realidade, eu não sei se eu diria que a sua família é falida, não é? Se fosse uma empresa, porque aqui o filho em particular imita um comportamento mais bagunceiro do marido, né? Que é uma coisa que é difícil você resolver quando você e o seu marido têm comportamentos muito diferentes, porque os filhos aí têm dois modelos, dois padrões para imitar e naturalmente eles podem copiar um ou outro modelo, não é? Eu só acho o seguinte, que com 30 anos de idade, o filho veterinário, solteiro, não tinha que continuar morando conosco. Eu acho que você podia perfeitamente explicar que esse cargo de mãe tem prazo de validade. Ou seja, que aos 30 anos de idade ele já venceu e já esgotou esse prazo há bastante tempo. Hoje em dia as pessoas não têm pressa de casar. Também não tem pressa de ir embora da casa dos pais. Eu acho isso muito inadequado. Quer dizer, não tem pressa de casar, eu acho legal. Cada um casa ou mesmo não casa. Agora, vai morar sozinho. Depois dos 25, 26 anos de idade, não há como essa afinidade de convívio ser tão obrigatoriamente eficiente. Eu acho que para o bem de todo mundo seria um grande avanço que o filho fosse morar sozinho. Sua filha, com déficit de atenção, não sei se dá, ou qual é a idade, não aparece aqui, nem sei se teria condições para isso. Mas se ficar mais velha do que 25, 26 anos, também deveria ficar sozinha, né? Morar sozinha. Aí, se você vai largar o marido, que também é bagunceiro ou não, esse já não é um problema mais subjetivo, e você que tem que saber como é que você vai se sentir se tiver toda a casa em ordem, mas sem nenhum ser humano frequentando a casa ao mesmo tempo. Então você que vai ter que decidir. De todo modo, isso em relação à sua vida conjugal. Do ponto de vista da família, eu acho que a empresa só está falida porque, na realidade, esses filhos já tinham que ter ido embora de casa. E não porque tenha qualquer coisa de errado. Porque se estão formados e encaminhados profissionalmente, estão ganhando a vida e tem mais de 25 anos de idade, tem que cuidar da sua vida. Seja ela de solteiros ou de casados. Muito obrigado também por este e-mail. No Divã do Gicovati. Temos agora mais um ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? Marian. Marian, qual é o problema, Marian? Boa noite. Boa noite. É o seguinte, eu tive um problema, eu estou me angustiando muito com uma terapeuta, né? Pois não. E queria que o senhor me desse assim uma luz, né? Pois não. Ela se dizia especialista em um determinado tipo de problema. Qual o problema? Ela dizia que era especialista em obesidade. Sei. Aí, né, tal, e logo que eu comecei a fazer as consultas, eu perguntei em que faculdade que ela fez, ela enrolou de tudo quanto era jeito para não me dizer. Eu já achei que foi mal. Sei. Né? Aí, depois de um tempo, eu tenho um problema familiar, né? A minha mãe, escondido, foi telefonar para essa terapeuta. Inclusive, essa terapeuta pegou meus diários, me fez escrever diários muito pessoais e não quis me devolver.
Aí, né, a minha mãe ligou para a terapeuta, mas era assim, para falar de mim escondido, eu não sabia. Sim. Eu não sabia. E minha mãe ficou muito brava porque ela não quis recebê-la. Sim. Eu falei, mas a terapeuta nisso está certa. Ela disse que só receberia se eu autorizasse. Eu falei para ela, eu autorizo e tal. Mas aí eu percebi que a terapeuta estava se esquivando. E a terapeuta falou assim, eu disse para sua filha que o caso dela não era com psicóloga. Ela era com psiquiatra, tinha que fazer eletro, eu dei o endereço de 2 e ela insistiu que queria fazer comigo. Só que é mentira. Ela não deu o endereço de 2, não falou de eletro, não falou nada. Então houve uma mentira assim muito grande. E eu inclusive, tentei pegar meus diários de volta e até fiquei devendo a última consulta, mandei telegrama para ela, tentei fazer várias coisas. Ela, assim, não quis falar nada. Eu tive um problema no imposto de renda por causa dela. Até falaram para mim, nem pague a última. Eu até ia pagar com juros e correção monetária. Porque ela realmente aprontou. E isso tudo assim, inclusive no telegrama eu falei que eu queria ir para pagá-la, para pegar meus diários, e ela assim, de tudo quanto era jeito, não quis falar mais nada. E eu achei que ela não teve ética, era uma pessoa que falava tanto em ética, que ela não teve ética nenhuma. Não, sabe como é, Mariana, essas coisas... Só uma coisa, então... aí ela falou, eu não falei que era especialista em obesidade. Então... Eles põem isso por aí na internet, mas eu não falei isso. Ela falou e aparecia na televisão, inclusive. Então, eu lamento, mas na verdade não posso lhe ajudar muito, porque você aqui teve um problema realmente que envolve a questão ética, e que se você quiser ser correta, você deveria representar isso tudo no Conselho Regional de Psicologia. Ela nem me deu o CRP dela. Mas ela deve ter. Pelo nome você consegue, não é? E precisa ver se tem CRP primeiro. Se não tiver, aí é mais complicado ainda. Não é? Aí já é talvez na polícia que você vai ter que ir. Mas de todo modo, o que eu digo é que isso não é um problema psicológico, não é? Isso é um problema jurídico. E realmente, infelizmente, em todas as áreas da vida existem pessoas que têm comportamento idôneo, outras que têm comportamento não idôneo, e infelizmente aqui você teve esse infortúnio que eu acho que tem que ser resolvido, se quiser, juridicamente. Agradeço a sua participação e agora vamos ler um segundo e-mail aqui. A Juliana escreveu para o programa o seguinte: minha dúvida é sobre minha sobrinha de 2 anos e 4 meses. Desde 1 ano de idade, ela apresenta manifestações de medo nas seguintes situações: palhaços em festas infantis, sendo que em uma delas chegou a ficar alheia ao ambiente por alguns segundos após se assustar. Pássaros em geral, particularmente pombas, ursos de pelúcia, Papai Noel e personagens infantis. De 6 meses para cá, vem se agravando, focando hoje em objetos como bola, ventilador, bexigas. Sinto que ela está sofrendo cada vez mais, que a vejo fechar os olhos com muita força. Minha sobrinha é a primeira e única filha, nasceu de 9 meses, parto cesariano, sempre saudável, desenvolvimento neuromotor normal, uma criança ativa e esperta, que frequenta a escolinha desde os 6 meses de idade. A minha preocupação procede? Ô Juliana, eu acho que sim. Eu acho que procede a sua preocupação, porque essa sua sobrinha desenvolve e dá sinais de medos muito incomuns. Quer dizer, vamos dizer, o palhaço, por exemplo, e outros personagens infantis, eu acho que não é tão incomum. Eu já vi muitas crianças, mas urso de pelúcia, Papai Noel, e agora bola, ventilador, bexiga, então parece que ela realmente é uma criança que desenvolve medos com grande facilidade. Nesta idade, tudo leva a crer que ela tenha algum tipo de problema de natureza neurológica, quer dizer, ou neuropsiquiátrica, algum problema que, na verdade, faz dela uma criança particularmente sensível a situações de medo, porque é incomum isso. Eu acho que é o caso, sim, de encaminhar para uma consulta ou para o pediatra, levando mais a sério estes aspectos, e o fato dela ser uma criança ativa, esperta, de desenvolvimento motor normal, e frequentar bem a escolinha, não impede que ela possa ter algum problema psíquico de respeito aí, porque é absolutamente um ponto fora da curva de normalidade. É bem pouco usual esse comportamento,
de maneira que vale uma preocupação e vale também uma atenção especial pelo pediatra, depois talvez um neuropediatra e encaminhamento para algum tipo de tratamento psicológico. Então vamos agora a uma gravação deixada na secretária eletrônica do programa durante a semana. Meu nome é Rodrigo, me chamo da cidade de Americana, tenho 35 anos. Gostaria de fazer uma pergunta, de certa forma, técnica. Vocês psiquiatras dizem que a gente gosta de uma pessoa, a gente ama, por uma questão de cérebro, por uma questão cerebral e anatômica até, né? Eu queria dizer o seguinte, se isso realmente é procedente, por que eu gosto de uma mulher e não consigo deixar de gostar dela? Ou seja, se gostar é apenas uma reação química que dura no máximo 1 ano, por que eu gosto de uma menina faz 5 anos e eu não consigo esquecê-la de forma nenhuma? Muito obrigado. Então, Rodrigo, eu gostaria de dizer em primeiro lugar que eu tenho muita dúvida pessoalmente se o amor é uma reação química. Então você não deve generalizar, vocês psiquiatras, porque na minha especialidade, cada um tem um jeito de pensar e especialmente em relação a essas questões. Até mesmo sobre o peso do que seja orgânico, químico e o que seja situacional, psicológico e ambiental. Na realidade, nós não temos nenhum tipo de visão consensual, ou seja, aquele tipo de visão em que todo mundo olha da mesma maneira. Essa história de que o amor poderia, a paixão principalmente, poderia ter um elemento químico envolvido e que duraria no máximo 2 anos, talvez no limite 3 anos, é um assunto, uma conversa que ficou moda aí por uns tempinhos, há uns 2, 3, 4 anos atrás. Agora, felizmente, já saiu de moda esta conversa, porque isso não é nada assim. E depois, as histórias de amor, especialmente essas que não se encaminham legal, que parece ser o seu caso, essas então podem durar 10 anos, 15 anos. Quando evolui bem, quando as pessoas casam, quando as pessoas ficam juntas, é que às vezes as histórias vão, vamos dizer assim, aquele estado extraordinário do encantamento vai deixando lugar a um estado mais cotidiano, mais corriqueiro, onde pode parecer que o sentimento inclusive se empobreceu. Na realidade, eu penso o seguinte, que o amor é um sentimento que deriva da admiração, é uma espécie de resíduo que existe em todos nós, das nossas primeiras relações infantis, ou seja, daquela intimidade profunda, tanto física primeiro e depois também psicológica que a gente estabeleceu com a nossa mãe, e que faz com que isso implique numa vontade de voltar a sentir, mesmo depois de adulto, uma sensação de paz, de aconchego, parecida com aquela que a gente experimentava durante o tempo que estava mais grudadinho na nossa mãe. Então o amor é sempre essa repetição da busca de paz e aconchego por força de uma substituição dessa figura materna por uma figura adulta, mas é sempre a busca de paz e aconchego derivado desse desejo humano de não se sentir tão sozinho, dessa dificuldade que todos nós temos de completar a nossa individualidade e desse anseio muito forte vamos dizer assim, de desejo muito, muito forte que as pessoas têm de nunca deixar de ter a sensação de algum tipo de aconchego quando principalmente em certas horas ou à noite, o que seja. O fato de você ter um sentimento amoroso por uma moça que está meio longe de você, que está na dela, que talvez não tenha ou não esteja correspondendo, parece significar um desejo de ter um sentimento em fantasia. Você gosta no seu coração, não vive muito intensamente esta relação, mas a sensação de aconchego, quando você fecha os olhos e se imagina com ela, aparece do mesmo jeito. Ao mesmo tempo, você continua livre para ser talvez um indivíduo independente, individual, sem ter que dar muitas satisfações a ela. Temos aqui mais um ouvinte no telefone. O seu nome, por favor? Vinícius. Boa noite, Dr. Flávio. Vinícius, boa noite. Da onde você fala, Vinícius? Falo de São Paulo, capital, Zona Norte. Pois não. Bom, primeiro eu queria dizer que é a segunda vez que eu participo do seu programa, mas a primeira faz 15 anos. Vai na televisão. Então. E é um prazer reencontrá-lo agora em um outro veículo agora. Muito mas obrigado.
A minha situação, doutor Flávio, é a seguinte, eu sou um profissional bem-sucedido, atualmente eu tenho 2 empregos. Quantos anos você tem? Eu tenho 33. Sei. Qual é o trabalho que você faz, Vinícius? Eu sou diretor de uma empresa na área de comunicação, em um dos serviços, e no outro eu sou professor. Pois não. Na verdade, essa busca do segundo serviço, né, de ser professor, aconteceu devido à minha insegurança. Eu sempre tenho a sensação de que eu não vou ter emprego logo, entendeu? Embora, por exemplo, na empresa que eu sou diretor, eu tenho plena consciência de que eu sou, não vou dizer indispensável porque ninguém é insubstituível, mas eu sou bastante necessário, né? E a chance, por exemplo, de eu ser demitido, eu posso dizer que chega próxima a 0, eu tenho essa consciência. Mas, por exemplo, eu fui viajar agora no fim do ano e eu não consigo curtir a viagem. Eu sempre fico pensando assim, será que o ano que vem eu vou poder fazer isso de novo? E eu tenho essa insegurança. E é o que eu gostaria de ouvir do senhor. O que eu posso fazer para melhorar isso? Mas essa insegurança você tem em todas as áreas ou só por exemplo, do ponto de vista sentimental, afetivo, você é assim também? Olha, fui. Você é casado ou solteiro? Eu sou solteiro. Eu já fui bastante inseguro na área sentimental. Hoje eu tenho uma segurança maior. Mas já fui bastante inseguro. Hoje eu consegui superar isso sim. Sei. Mas na área profissional, eu sempre fico exatamente essa sensação que eu... Você é do tipo que economiza bastante dinheiro pro dia da tragédia depois ou não? Não, pior que não. É bom. Pior que não. Então, no fundo, parece que você não acredita muito nessa sua desgraça iminente, porque senão você deveria ser mais contido, né? Eu não acredito, mas eu não consigo curtir os bons momentos pensando... Então, você vê como a gente sabota a felicidade e as coisas boas que tem, não é? Evidentemente, certificado de garantia, só os deuses podem, só Deus pode assinar, não é? Mas todas as suas condições objetivas falam a favor de que você está indo bem profissionalmente, né? Quanto tempo você está nessa empresa? Há 9 anos, então, na empresa. 9 anos na empresa, ainda não foi mandado embora e é diretor, quer dizer que você deve servir para alguma coisa, né? Então, na realidade, a impressão que dá é que você usa essa insegurança, este medo, como sabotagem, quer dizer, como um fator que te tira a felicidade, que te impede de curtir, por exemplo, as férias. Você foi para um lugar muito legal nas férias? Foi pro litoral de São Paulo, curti bastante. Sei. Conseguiu curtir ou não conseguiu, afinal? Então, eu consegui, mas ao mesmo tempo, assim, pelo menos uma vez em cada dia esse pensamento me veio, assim, será que no ano que vem eu vou conseguir ter essa felicidade, dessa felicidade para minha noiva? Todos os dias eu pensei isso pelo menos uma vez. Sei. Então, mas essa pergunta não tem resposta. Você sabe que o único jeito da gente poder viver razoavelmente em paz é a gente aceitar que a vida é construída mesmo em cima de uma condição de incerteza. Ou seja, de que na realidade a gente vai ter que aceitar que existe um risco permanente em tudo, não é? Assim como você pode perder a boa saúde, você pode perder eventualmente o trabalho, pode até mais fácil perder ou ter algum problema de saúde do que no trabalho. Na medida em que você é um cara que está se dando bem há tantos anos, você deveria já ter desenvolvido boas garantias. A empresa que você trabalha é sólida ou não? É uma empresa sólida, sim, é uma empresa sólida. E olha só o que acontece, como eu procurei esse segundo emprego exatamente para ter um pouco mais de segurança, eu acabo trabalhando 12, 14 horas e aumentando o risco de, inclusive, de errar em uma das duas e aí fazer acontecer aquilo que você tanto medo tem. Então, toma cuidado com esse seu raciocínio, porque às vezes a gente, por medo de uma coisa, a gente, sem perceber, age para que essa coisa aconteça, entendeu? Porque tendo 2 trabalhos, se forem 2 trabalhos muito exigentes, é capaz que a sua produtividade acabe caindo. E aí, você talvez nem seja tão bom quanto era antes de ter esses 2 empregos. De todo modo, você vai ter que aceitar que a vida é constituída por incerteza, que o futuro pertence a Deus e que, na realidade, a gente tem que ser um pouco mais cabeça fresca se não quiser ficar muito nervoso. Aliás, para crescer mais ainda profissionalmente, tem que ficar um pouco mais irresponsável, um pouco mais despreocupado. Eu sempre digo isso, né? Para assumir grandes responsabilidades, a pessoa tem que ser um pouquinho mais irresponsável, um pouco mais cabeça fresca, porque se levar tudo tão a sério, acaba limitado pela própria exigência que o indivíduo faz de si mesmo. Eu agradeço muito a sua participação e agora tem um e-mail
do Eric, que nos escreveu. Tenho 23 anos e namoro uma garota há 3. Tenho sentido fortes vontades de conhecer outras garotas e viver uma vida de solteiro. Já senti coisas semelhantes 2 vezes no início do nosso namoro, mas eram atrações por garotas específicas. Demos um tempo e eu fiquei com elas, mas depois decidi que queria voltar. No entanto, agora esta vontade parece me afetar demais e não acho que daria certo pedir um tempo na expectativa de talvez voltar. O maior problema é que sinto que minha decisão, seja qual for, pode ser definitiva. Por um tempo, se eu ficar com ela, por um lado, se eu ficar com ela, mais tarde posso me arrepender de ter perdido a maior parte da minha juventude, quando poderia ter tido mais experiências. Por outro lado, se eu terminar, posso perder para sempre uma pessoa de quem gosto muito e que também gosta muito de mim. Como encarar o medo de que só tenho esta vida e de que nos 2 casos posso estar desperdiçando o que seria melhor, a melhor parte dela? Minha razão me diz que devo ficar com ela, pois essas aventuras não me trarão felicidade por muito tempo, mas me sinto instigado. Ô Eric, você veja como é a vida, né? A gente não pode mesmo viver, não tem 2 vidas, tem que fazer escolhas. Toda escolha, na realidade, é uma perda. Para você poder ter uma coisa, você vai ter que abrir mão de outra. Não dá. E o pior é o seguinte, quando a gente escolhe para um lado, a parte que a gente abriu mão é a que mais fica chiando. Se você escolher ficar com a sua namorada, são as outras moças que vão ficar falando, ou pelo menos você vai ficar pensando nelas o tempo todo. Se você largar a namorada para ficar com as outras, você vai ver que o que vai acontecer é o inverso. Você vai ficar com a namorada na cabeça o tempo todo, lamentando o fato de ter se bandeado por lá de lá. Então, como não existe decisão perfeita, e como de fato o problema de ficar com muitas garotas é uma coisa que você já experimentou e já viu que não leva a grande coisa, né? Então me parece que é uma simples tentação que provavelmente vai acompanhar você talvez um pouquinho e de leve ao longo da vida inteira, porque os homens têm essa característica de ter um desejo sexual mais de caráter visual. O problema de você ficar largando a sua namorada por causa deste desejo, me parece uma razão insuficiente. Se você gosta mesmo dela, se vocês se dão bem, se ela também gosta de você, eu acho que a chance maior é de você se arrepender de tê-la abandonado. E, portanto, aquilo que a sua razão diz, que deve ficar com ela, pois as aventuras não me trarão felicidade por muito tempo, me parece a resposta mais sofisticada e eu acho que é esta que você deveria acompanhar. Encontrar uma nova namorada que encaixe bem com você é mais difícil do que você pode imaginar. Então não jogue fora uma coisa assim boa, apesar de que talvez tenha chegado assim cedo na sua vida. Temos mais um ouvinte pelo telefone. Seu nome, por favor? Boa noite, doutor. Meu nome é Bianca. Bianca, pois não. Eu falo do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É o seguinte, doutor, eu tive uma vida ótima com meu marido durante 11 anos. Depois houve uma interferência de família que nos separou. Ele não teve coragem de reassumir, embora eu lutasse, tudo bem. Qual tipo de problema de família, hein? A minha mãe e uma tia interferiram na nossa separação, fizeram tudo para nós nos separarmos. E eu colocava para ele que nós devíamos ter nossa casa sozinhos. Mas o Bianca forçavam tanto para que vocês se separassem, por quê? Porque, doutor, é uma família que eu não sei explicar os seus motivos que eles não podem ou não poderiam. No caso, porque já morreram, eles não poderiam ver ninguém bem. Vocês moravam juntos? Sim, morávamos juntos. Mas a minha pergunta não se baseia nisso, porque isso terminou, não tem mais jeito. Eu tive um outro relacionamento que foi péssimo. Sei. Então eu agora quero viver sozinha, não quero mais ter relacionamento nenhum. Sei. Então o que eu queria saber do senhor é que alguns médicos dizem que a masturbação faz mal à saúde. Quem médico que diz isso, Bianca? É um ginecologista que eu fui. Tá equivocado. Eu queria saber do senhor realmente se é verdade, até que ponto que faz mal. Imagina. Me diga uma coisa, você
está decidida a não ter mais nenhum tipo de parceiro sentimental, quer dizer, as experiências com os homens não foram boas a esse ponto? Eu tive uma experiência com um homem só, mas que me deixou muito marcada, que eu decidi não ter mais relacionamento nenhum. Sei. Mas tão marcada assim por quê? Estou marcada, porque era um homem que ele queria viver as minhas custas e queria me bater, Sei. se aproveitando de uma deficiência que eu tenho. Sei. Deficiência visual, e o que eu ganhava era justamente para manter as despesas da casa. E ele não trabalhava, ele botava defeito em tudo quanto era emprego que a gente conseguia. Sei. Quando eu não dava aquilo que ele queria, bebida, cigarro, essas coisas, ele queria bater. Sei. Me diga uma coisa, Bianca, e você, quantos anos você tem? 60. E o seu desejo sexual continua bastante intenso? Às vezes, nem tanto, mas às vezes sim. Então, eu devo dizer a você o seguinte, respondendo especificamente à sua pergunta, não é? Que você decida, nessa altura da vida, não ter mais nenhum parceiro sentimental e sexual, é uma decisão que a gente tem que respeitar sempre, porque cada vez mais cresce o número de pessoas que optam por ficar sozinhos. Cresce o número de pessoas que não têm lembranças ou experiências tão agradáveis do ponto de vista das suas histórias sentimentais para justificar outras tentativas ou novas companhias. Se você já tem esse histórico, se você tem esta vontade e acha que fica bem sozinha, eu digo a você o seguinte, a masturbação não tem nenhum efeito nocivo, ao contrário. As meninas, particularmente as meninas, se masturbam desde que são bem pequenininhas. Elas se masturbam desde os 5, 6 anos de idade, até mais do que os meninos, elas se tocam. Muitas vezes até fazem isso em público e são ensinadas a fazer isso mais discretamente. Na realidade, a estimulação externa do clitóris é prazerosa para a mulher, pode ser feita sozinha, perfeitamente. Quer dizer, o sexo é sempre um fenômeno pessoal. E mesmo nas relações sexuais é a estimulação do clitóris que mais satisfaz sexualmente as mulheres. De modo que é uma prática que pode ser feita por intermédio de uma troca de carícias com outra pessoa, mas as carícias podem ser feitas pela própria pessoa. Quer dizer, o sexo é um fenômeno na realidade pessoal e sempre foi. Eu agradeço muito a sua participação. Temos aqui mais um ouvinte pelo telefone. Seu nome, por favor? Meu nome é Luiz, estou falando aqui de São Paulo, capital. Pois não, Luiz. É o seguinte, agora recentemente nesses dias, né, com a libertação daquelas duas reféns que eram sequestradas pela Farc, voltou-se a falar daquela síndrome de Estocolmo, né? E eu gostaria de entender qual é o mecanismo que está envolvido nisso, porque a gente percebe, por exemplo, né, vítimas de outras tragédias nunca perdoaram os seus algozes, né? Isso é uma reação física, temendo alguma represália. Por exemplo, elas sabem que existem centenas ou milhares de outros reféns, né? E normalmente existe uma tendência, né, a não criticar demais, né, esses sequestradores. Sim, mas, Luiz, a síndrome de Estocolmo significa uma certa, o desenvolvimento de uma certa simpatia e condescendência e até tolerância e às vezes até sentimentos afetivos em relação aos sequestradores ou em relação àqueles que mantêm a pessoa em cativeiro. Só costuma acontecer em situações de cativeiro, pelo que eu saiba. Quer dizer, em outros casos... Então, ela foi descrita por causa lá daquele primeiro-ministro sueco, né? Isso. Agora, por exemplo, vamos dar um exemplo mais dantesco até, né? Então você pega os sobreviventes de campo de concentração, eles não eram sequestrados, eles eram campo de concentração, condenados a trabalho forçado, perseguidos, humilhados e desconsiderados o tempo todo. Não havia como não ficar com absoluta revolta contra os opressores. Sim, mas no caso delas, por exemplo, elas ficavam acorrentadas o dia inteiro. Elas não. Os homens, elas descreveram que os homens ficavam acorrentados, né? E na realidade, não sei se aqui também se configurou, porque do pouco que eu ouvi dos
Dos depoimentos, eu não vi nada que pudesse parecer claramente que fosse a típica síndrome de Estocolmo. O que eu vi, pessoalmente, já acontecer é em sequestros, assim, de pessoas físicas, sequestradores profissionais, tratando razoavelmente bem a pessoa sequestrada, essas pessoas voltarem do cativeiro, depois de alguns poucos dias, e ter uma relação realmente de condescendência e até de simpatia pelo sequestrador, com uma espécie de gratidão pelo fato de não terem sido tão maltratadas, né? Eu acompanhei várias pessoas que ainda passaram por campo de concentração e nunca vi ninguém sair de lá com nenhuma lembrança positiva de nenhum dos seus algozes. É completamente diferente. No caso aqui das duas moças, eu não saberia propriamente o que falar a mais, porque não tenho, e não li e não vi, não acompanhei. Agradeço a sua participação. Temos mais um ouvinte. Seu nome, por favor? É Sônia, do Distrito Federal, Brasília. Pois não, Sônia. É sobre o e-mail que eu enviei para o senhor sobre esse relacionamento que eu estou tendo com uma pessoa que não tem espaço nenhum na vida dele. E só trabalho. Nem lazer, nada. É muito difícil. E o problema é que eu me apaixonei pelo rapaz. Quantos anos você tem, Sônia? 50. E ele? 45. Sei. E ele... tem um e-mail aqui. É que nós vimos... E ele não dá atenção suficiente para você? Conta exatamente para mim. Qual é o maior problema seu? O maior problema é que ele alega que não tem espaço, que o trabalho toma todos os espaços da vida dele e que não tem condições de ter uma vida normal com outra pessoa, porque as pessoas que passaram pela vida dele, eles exterminaram por conta do trabalho dele. Ele só alega que é o trabalho, que não dá para ter uma vida, ter lazer, ter outras oportunidades de sair para passear, essas coisas todas. Sei. Então ele só trabalha, não faz mais nada. Você trabalha também, Sônia? Trabalho. Você já foi casada? Já. E como é que era o seu outro casamento? Tinha todas essas partes, né? Acabou por conta dos desgastes. Que desgaste? Quem que desgastou mais, você ou o seu marido? Eu. Você desgastou? Desgastei muito, foi. Por quê? Porque também foi a parte econômica que pesou muito. Ele não era bom nessa parte? Não. Sim. Não. Então... tinha muita responsabilidade. Ele não queria? Ele não tinha muita responsabilidade. Então, Sônia, na verdade é o seguinte, eu acho que nessas histórias, quando encrenca desse jeito, ou você aceita como é, ou você realmente cai fora, não é? Não adianta ficar sonhando com a ideia de que tudo vai acabar acontecendo do jeito que você gostaria. Ou vai andar... as pessoas não costumam se modificar. A gente tem que partir do princípio que as pessoas não mudam. Então, eu acho que, essencialmente, o mais importante seria você ou aceitar que a coisa é assim, quer dizer, esse cidadão é um indivíduo muito mais voltado para coisas de trabalho e vai dar sempre uma quantidade de horas ou de atenção dedicada a você muito menor do que você gostaria, ou então você teria que aceitar efetivamente a ruptura e cuidar da sua vida, parando de sofrer ou de querer pressionar. Uma das coisas que a gente tem que parar de fazer de todo modo é essa coisa de ficar pressionando ou querer pressionar os outros, porque pressionar não funciona, não é? As pessoas não mudam por pressão, as pessoas raramente mudam, e o pouco que mudam definitivamente não é por pressão, elas só mudam quando elas, dentro da alma delas, querem mudar. Já deu sinais aqui de que este moço não está querendo mudar, então acho que você é que deveria cair fora mesmo, né? Eu agradeço a sua participação e gostaria de ler mais um e-mail aqui. Tenho uma namorada muito bonita e atraente de 29 anos e me vejo frequentemente em situações embaraçosas porque ela leva muitas cantadas, algumas quase que na minha frente. Olhares indiscretos e lascivos é quase o tempo todo. Meu físico parece não impressionar os engraçadinhos. Tenho 1,85 m, peso 110 quilos de músculos, porque pratico musculação desde os 17 anos sem parar uma só semana.
e sou faixa preta de judô. Criminalmente, o meu corpo é considerado uma arma letal, razão pela qual, seja pela polícia, seja pela própria Federação Esportiva, a minha reação só deve se dar se for em legítima defesa de um ataque físico violento. O que o senhor me aconselha a fazer nessas ocasiões, sem ter de perder a cabeça e machucar muito uns 3 engraçadinhos ao mesmo tempo e sem parecer, por outro lado, que sou covarde. Ô Michel, na realidade, eu vejo a coisa aqui por mais de um ângulo, não é? Em primeiro lugar, se você tem uma namorada muito bonita e atraente, é evidente que ela leva cantadas e ela chama muito a atenção das pessoas. Os homens são essencialmente visuais, não é? Eu tenho insistido disso ao longo dos programas, e a sua namorada, sendo bonita, mesmo estando do seu lado, mesmo que na realidade os olhares sejam olhares fortes, até de desejo, etc., a sua presença não impede isso, e nem impediria, porque o desejo não passa por aí, nem ninguém acha que vai também tomar alguma iniciativa. Se tentassem, na sua presença, chegar mesmo na moça, provavelmente não fariam, porque ficariam com medo da sua figura física. Agora, o que eu acho que vale a pena ser motivo de reflexão por parte sua e eventualmente até da sua namorada é o seguinte, que talvez ela, ao estar do lado de um cara como você, assim forte e assim, portanto, protetor, talvez ela se solte mais do que se soltaria se estivesse sozinha. Uma das coisas que, não estou dizendo que faça gracejos nem nada disso, mas ela se sente talvez mais segura, mais protegida, mais amparada pelo fato de estar do lado de um homem assim, protetor, e talvez por isso mesmo ela possa talvez se colocar mais à vontade, mais desenvolta, mais sem inibições diante das situações sociais. Quanto mais ela se coloca de um jeito mais tranquilo e mais exuberante, porque está protegida pela sua presença, e mais ela chama a atenção, e mais na realidade os outros moços olham. Então eu acho que, na verdade, essa sua superioridade física é uma faca de 2 gumes. Por um lado, você a protege muito e pode até se sentir um pouco incomodado com o fato dos outros homens olharem ou tentarem olharem com desejo para a sua namorada. Por outro lado, a sua namorada, tendo você do lado assim protetor, provavelmente tem uma ousadia de se soltar ou de se colocar como simpática e agradável que ela não teria se estivesse sozinha, sendo assim bonita e atraente, porque as moças bonitas e atraentes são muito mais exuberantes quando do lado de um homem, e muito principalmente quando do lado de um homem assim poderoso que nem você.